E agora eu vou apresentar o meu convidado, Lucas Buda. Muito obrigada por Tamo estar junto, aqui. Jéssica. Já chegou todo marrento, tá? Zoando aqui os Carioca, paulistas. É né? carioca, vou esperar o quê, Mas é né? uma rivalidade saudável. É uma rivalidade saudável. Eu gosto. Eu não sei não, eu tô planejando umas vinganças aqui. Você Tô não levando gosta pro porque você é coração um paulista. pouco. Se você fosse carioca, você ia gostar, né? Já, tá vendo? Não tem uma trégua. Uma trégua. Já tá zoando a nossa praia, que vai ficar perto da Faria Rapaz, eu Lima. vi essa notícia que vai ter uma praia 15 minutos da Faria Lima. Uma praia com onda, gente. Ele tá rindo, a gente tá achando o máximo. Eu já quero saber onde eu faço minha carteirinha aqui do clube. Pois é, vai ter que pagar, né, pra poder ir, provavelmente. Ah, mas a gente tem dinheiro, meu filho. É bom ter. Aquela, já que... É, Mas enfim, Buda, você como um bom professor, né, de educação física, passou aí pelos realities da vida, passou por muita polêmica recentemente, que eu não sei nem por onde começar. Foi pra quebrar o climinha aqui. fique à vontade, a gente vai falar sobre tudo, vamos conversar sobre vida atual, vida passada, experiência de reality, enfim, antes também, vida pregressa, enfim, é tudo Mas isso. vamos começar diferente, então, que eu imagino que todo mundo fala com você sobre o Big Brother, sobre vida amorosa e tal. Vamos pegar uns assuntos, já usando sua expertise como professor, que estão rolando atualmente. Escala 6x1, essas questões que teve algumas falas aí tortas que acabaram de sair sobre Pelourinho, enfim. Tem bastante coisa pra gente falar. Você deu a sua opinião sobre a escala 6x1 nas suas redes sociais, né? Sim, sim. O que você acha da questão toda? Então, escala 6x1, né? Eu senti a necessidade de falar sobre escala 6x1 porque eu vi muita gente, Jéssica, influenciadores, tanto a favor quanto contra, viu? Falando sem saber o que estava dizendo. Sabe aquela pessoa que fala e não fala coisa nenhuma? Pra pegar o hype do assunto, né? Isso. E aí eu me senti no dever, assim, de como professor, de trazer um pouco de informação pro meu público, assim. Eu tenho um compromisso de sempre estar abordando esses assuntos com a galera que me segue. E aí eu decidi tentar explicar um pouquinho para as pessoas mais simples possível o que era esse debate da escala 6x1. Aquela forma didática do professor. Exatamente. E sendo bem objetivo, gente, ó, a escala 6x1 é uma escala onde você trabalha 6 dias consecutivos e folga 1. A legislação, na verdade, não tem lei que define isso, mas isso é a prática comum do mercado de trabalho. Preferencialmente, essas folgas devem ser aos domingos. Só que em setores como bar, restaurante, Shopping. hotelaria, shopping, farmácia, supermercado, transporte, isso não acontece. Essa folga ela acontece em dias de semana. E aí você tem um filho, você tem uma filha, né, que estuda de segunda a sexta. E aí você está trabalhando no final de semana, você não pode ficar com seu filho. Então você fica cada vez menos tempo com as pessoas que você gosta. E eu já sofri muito com isso. Porque, por exemplo, teve uma época na minha vida que eu trabalhei na escala 6x1. Meu irmão trabalhava em um hotel, 6x1 também, e a gente quase não se via. Eu fiquei quase, tipo assim, a gente morava na mesma rua praticamente, e eu não via meu irmão, porque ele trabalhava no horário que eu não trabalhava, e a gente quase não se encontrava, porque quando eu tava de folga ele não tava, e vice-versa. Então, assim, é muito doloroso isso, né? Aí as pessoas falam assim, mas você vai ter um impacto na economia e tudo mais. Mas beleza. Mas tem um passo a passo para que essa lei seja aprovada, porque às vezes a gente fala disso com muita irresponsabilidade, de uma forma muito simples. E as coisas não são tão simples assim, gente. Problemas complexos dependem de soluções complexas para serem resolvidas. Um exemplo. De muita burocracia. Sim, burocracia. Tá rolando o debate de escala 6x1? Tá rolando. Vamos acabar com a escala, tudo bem. Só que precisam ser construídas medidas para diminuir o impacto disso. Compensatórias. Exatamente, para compensar o empresário que vai ser, teoricamente, ali lesado nessa situação. E esse é o papel que os deputados vão fazer após a abertura das comissões. O que aconteceu até então? Estava se recolhendo só assinaturas para poder abrir a discussão. Então, o debate não era ainda se você é a favor ou contra, mas se você quer discutir sobre isso, se você quer conversar sobre isso. E foi isso que eu falei na minha gente. Falei, gente, o momento agora é só se as pessoas querem discutir. Aí já recolhemos as assinaturas, mais de 200, o projeto foi protocolado e agora vai se abrir as comissões. A primeira comissão é a CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça. O que essa comissão faz? Ela basicamente só vai dizer assim, não, isso aqui não fere nenhum princípio, nenhuma cláusula pétrea, que é basicamente regras que não podem ser negociadas. Direito de vir, direito ao voto, esse tipo de direito que a gente tem são direitos inegociáveis. Nenhuma lei pode se sobrepor a esses direitos. Eles vão olhar assim e falar assim, não, realmente, essa PEC 6x1 não fere nenhum desses direitos das cláusulas pétreas. Então ele pode seguir. Aí abre-se uma comissão especial, que essa comissão vai debater os riscos,
vai debater as possibilidades, se é viável, se não é viável, as medidas compensatórias e tudo isso. Mesmo porque o povo tá falando da escala 6x1, eles nem imaginam que a proposta feita foi de 3x4 na semana. Se eles pegam essa parte, aí que gera pano pra manga mesmo. É muito pano pra manga. Mas é a proposta, não é o que vai ser negociado no final, o que vai ser batido o martelo. Sim, sim. E o que me chama a atenção, até o que a gente estava falando aqui no off, que muitas pessoas querem ter um posicionamento sobre algo importante, só que de uma forma rasa e acaba espalhando uma desinformação. Sim. Uma coisa que está totalmente confunde. E aí você vê pessoas que não entendem absolutamente nada do assunto, falando com propriedade para milhões de pessoas. Isso me causa um medo das redes sociais hoje em dia. Sim. Você é uma pessoa que costuma se posicionar sobre esses assuntos aleatórios que aparecem? Olha, eu acho que rede social, todo mundo que vive de rede social entende que é time. É tempo. Então, às vezes, você precisa se posicionar sobre determinado assunto naquele momento em que a coisa está mais efervescente. Porém, Mas por que você precisa? Então, mas é que tá. Você precisa caso você tenha conhecimento para isso. Porque, por exemplo, já teve várias fofocas, polêmicas, assuntos que eu não me posicionei porque eu não tenho dados, eu não tenho estudo, eu não tenho condições de opinar sobre isso. Então, assim, eu me posiciono sempre que eu acho que eu devo me posicionar em assuntos que eu tenho o que contribuir. Se eu não tenho nada para contribuir, eu pego me recolho a minha insignificância e vou aprender com quem tem. E tá faltando um pouco isso, né? Tá, de repente, essa noção e principalmente você conhecer o seu público. O seu público fala sobre isso? Será que seu público vai conseguir digerir a informação que você tá trazendo? Porque também, por mais que você tenha essa informação aqui, ó, certinha, não é o seu público. Pois é, assim, eu gosto muito de aprender, Jéssica, eu amo aprender. Eu sou um cara que é apaixonado por viver experiências novas. Não dá pra perceber aí tanto de coisa que eu já aprontei na vida. Mas é porque eu gosto muito de viver experiências, de aprender coisas, de conhecer gente, cultura, tudo isso. E, então, assim, eu particularmente gosto também de ensinar. É minha profissão, né? Sou professor. Só que eu acho que o aprendizado, ele pode ser e ele deve ser prazeroso. Eu estudei, fiz pós-graduação, mestrado. Um dos autores que eu leio, né, o professor Renato Nogueira, é um professor que fala sobre afeto na vida, né, em geral. E tem uma professora que lançou uma tese de doutorado recentemente, ano passado, defendeu essa tese, que fala sobre o afeto, né, a dimensão do afeto no currículo da escola. E ela fala, cara, a educação ela precisa de ter envolvimento, de ter pessoas se afetando, de ter emoção, de trazer... Exatamente. Então eu gosto muito mais de ensinar me divertindo, aprender brincando, rindo, trazer a dimensão do humor. Eu acho que o brasileiro tem uma linguagem que é muito cara e muito única, sensacional para a educação, que é o meme. Sim. Eu acho que se a gente conseguisse usar mais o meme como ferramenta pedagógica, a gente ia ter uma população muito mais informada. E o nosso cérebro parece que está até programado para absorver melhor as informações quando ela vem através do humor. Sim. Você não acha? Ela gruda. Esses dias eu me peguei cantando O Mamute Pequenino Queria Voar. Você lembra disso? Tentava, não podia voar. E aí você, quem não conhece, procura aí. Mas quantos anos tem essa musiquinha? Muito. Por que essa música fixou na sua cabeça? Porque era um meme na época, e a gente nem sabia o que era meme, nem existia. A gente só acha engraçado, né? A gente só acha engraçado. E aí você estava até me falando, eu tenho vontade de criar uma empresa para fazer gerenciamento de crise, de carreira, para dar um direcionamento nesse pessoal. Você acha que hoje em dia as coisas estão muito levianas? Você teria coragem de tirar isso do papel, da cabeça mesmo? Sim, total. Assim, eu acho que hoje a internet tá cada vez mais superficial, né? Eu digo isso porque, por exemplo, as pessoas elas substituíram ao longo do tempo a televisão pelo YouTube. E hoje elas estão substituindo o YouTube pelas redes sociais com Kawaii, TikTok, Instagram, com menor tempo de tela. E a vida real acontecendo, né? Você quer acompanhar o que as pessoas estão fazendo. Eu mesmo, isso aqui, gente, é uma autocrítica agora. Eu não consigo mais ouvir áudio do WhatsApp em 1x. Eu só consigo ouvir 1,5 no mínimo. Né? Se a pessoa fala muito devagar, já é 2. Então, assim, a gente está cada vez consumindo menos tempo do mesmo conteúdo. A gente não consegue mais assistir uma aula
de 30, 40 minutos, 50 minutos de aula. A gente está cada vez mais querendo as informações em 1 minuto e meio, em 90 segundos, que é o tempo de um Reels. Daqui a pouco vai ser 1 minuto, daqui a pouco vai ser o tempo de um Story, 15 segundos. Então, assim, a gente está cada vez mais ficando menos tempo atento, usando a nossa, dispersando a nossa atenção. E aí isso é muito prejudicial para o aprendizado. Isso me preocupa muito, porque eu acho que as próximas gerações vão ter que lidar com essa questão de como que elas absorvem informação. Ou a gente vai ter que aprender a ensinar de uma forma diferente, ou eles vão ter que aprender a aprender. E bate muito na questão do professor de educação física, que é você sair e se movimentar, você aprender a conhecer o seu corpo, a trabalhá-lo, e aí você pega e tem uma tela ali, que te dá muito mais prazer mental, às vezes, do que o esforço físico. Você chegou a pegar essa época de ter que ensinar e ter essa dificuldade, essa barreira da tela? Sim, mas eu sempre fui um cara muito inventivo na sala de aula. Eu sempre fui um professor fora da caixa. E eu usava isso a meu favor. Por exemplo, eu acredito muito que a educação física escolar, ela não deve se limitar aos esportes tradicionais. Futebol, voleibol, basquetebol, não é isso. Eu acredito que a educação física na escola, ela tem que ser para oportunizar a gente viver experiências com o nosso corpo, diversas. E aí, eu tinha nas minhas aulas, aula de boi-bumbá, aula de capoeira, aula de maculelê, aula de jongo, aula de dança, aula de funk, passinho, samba, aula de peteca lá do Pecrã, que é um jogo indígena. E tudo é educação física. Tudo é educação física. O Uka-Uka, que é uma luta indígena. Futebol, que as crianças gostam, tudo mais. Então, tinha de tudo um pouco, assim, sabe? Então, a gente acabava variando muito o conteúdo para que os alunos pudessem ter mais oportunidade, mais contato e tudo mais. E aí o que você falou é muito interessante, por quê? Porque eu usava o TikTok nas minhas aulas. Se você procurar no meu TikTok, eu acho que deve ter ainda. Os primeiros vídeos eram eu dançando com os meus alunos. Porque se o conteúdo da educação física era dança, eles têm uma expertise em dança. Então, por que não trazer esses alunos com expertise em dança para passar o conteúdo ali na sala de aula? Criar conexão, falar Sim. a linguagem deles, que é super importante também. Acho que é uma coisa que está faltando na sala de aula hoje em dia, né? Muito. A gente tem que, assim, o professor tem que descer do pedestal às vezes também e entender que o aluno tem o que ensinar. Agora você foi polêmico, mas vamos continuar essa resenha após o intervalo que nós vamos fazer agora. Nós vamos encerrar a nossa transmissão em todas as redes sociais e vamos continuar só no YouTube. Então você que já acompanha, corre pra lá. Quem não nos acompanha, siga aí em todas as redes sociais, Spotify, X. Estamos em tudo, galera. Bora lá pro YouTube do Pod VIP. Voltamos com mais Lucas Buda e ele foi... Agora pegou num ponto, porque assim, eu entendo que o professor precisa se adaptar, descer desse pedestal que você falou, e ao mesmo tempo ele precisa ser muito valorizado. Sim. Né? Porque o educador no Brasil, isso junto com mão de obra, com outras classes, ele não é valorizado tanto financeiramente como na educação, como os pais não o veem, acho que às vezes como um confronto, mas como assim eu ensino isso para o meu filho e dentro da sala de aula o professor está falando outra coisa, e aí eu vejo que essa linguagem se perde um pouco. Você como professor, qual era a sua principal queixa que você acha que a gente pode mudar, tanto quanto pais, quanto como um governo, o Brasil num todo, para valorizar esse professor? Essa pergunta aqui daria, eu acho que uns 3 podcasts. Ih. Essa pergunta aí, mas assim, vou tentar ser um pouco objetivo. A deseducação no Brasil é um projeto. A deseducação é um projeto. Existe interesse em que as pessoas não se eduquem. Isso para quê? Para movimentar a massa de manobra. Isso faz parte de projeto político, de poder. Hoje, no Brasil, a gente não tem um projeto de Estado, a gente tem projeto de governo. O que é? Um governo ele só pensa coisas em inaugurar obras, em fazer ações que ele pode manter no seu governo, que ele pode inaugurar no seu governo. Passou disso, se for uma coisa que vai ficar para o outro governo inaugurar ou para usufruir das consequências daquela medida, já mais difícil de se fazer. Isso é uma questão estrutural do nosso país. O que eu acho que a gente pode melhorar em relação pais e alunos, né, e professores na escola, é que hoje eu tenho percebido muito, Jéssica, que os professores eles têm perdido o prestígio das famílias brasileiras. Os professores têm sofrido tantos ataques institucionais, do Estado, de desvalorização mesmo, que aquela apreciação, o status, né? Aquele status de professor já não é mais o mesmo. Eu lembro que a minha mãe falava que o professor tá sempre certo. Você tem que entender o que tá acontecendo. Hoje em dia não é muito mais assim. Eu acho que todo mundo, todo pai, todo responsável tem que entender, gente, que
que os professores são seus parceiros. Uhum. A gente não entra em sala de aula para deseducar o aluno, para desdizer o que um pai ou que uma mãe ensina para o seu filho. Não é isso. A gente é parceiro nessa missão. E eu já tive alguns problemas em relação a isso e eu sempre pontuei isso para os pais. Falei assim, olha, eu sou seu parceiro, eu estou aqui porque eu também tenho um interesse em comum ao seu, que é de ver o seu filho, a sua filha, deslanchar, alcançar os seus sonhos, seus objetivos na vida. Então, assim, se os nossos objetivos são iguais, a gente só tá para somar esforço e não para dividir. Né? O que acontece às vezes é que muitos responsáveis acabam olhando o professor não como um parceiro, mas como um oponente, uma pessoa que está ali competindo. E não é bem assim que funciona. Exatamente.